E aí, galerinha, muito boa tarde a todos, 17h30, 29/7, vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto. Sem muita enrolação, galera, desde já, compartilha o vídeo, deixa aquele likezinho, qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Vamos para o que interessa, galera, né? Vamos começar logo aqui pelo bot, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não acompanhei, tá? Teve esses 2 dias que eu não acompanhei, teve uma queda brutality aqui no dia 27. Não sei nem o que rolou, eu não tava acompanhando. Quase 4.000 pontos aqui de queda, hein? Rapaz, te falar, viu? E olha que a gente tinha tudo aqui pra isso aqui não acontecer, né? Porque, pô, a gente tinha Diffense, tinha POC nessa região, POC. O mercado deu uma lapada mesmo forte. Quando a gente for colocar lá no gráfico semanal, pô, a gente pegou a expansão ali do 118,77, né? Ali era a expansão dos 50% do próximo nível de take, que seria ali o nível 3. A gente tem o nível 1, aí 50%, take de segundo nível, 50%, take de terceiro nível, né? Esse eu até expandi aqui. A gente começou a pegar lá de baixo, daquele último candle. Se eu for pegar do bova diário aqui, foi esse camarada ali que a gente pegou, essa galona aqui. E a gente começou a traçar aqui a nossa FIMATE aqui, né? Estou usando muito aqui no índice, no BOVA, em gráficos maiores para pegar a tendência. Até no momento não tem muito o que reclamar sobre, né? Então a gente teve uma queda bem interessante aqui, vamos lá, né? Vamos lá, essa queda aqui realmente foi uma queda que me pegou de surpresa, porque realmente não estava acreditando, né? Não sei se foi a última vez que eu fiz análise, eu não sei se foi aqui no dia 26, não lembro. E eu acabei que 2 dias aí, eu acabei me atrapalhando um pouco, não pude acompanhar, tava mais lá no FX mesmo. Então vamos lá. Bom, importante, vamos começar pelo semanal. Importante aqui, galera, é o seguinte, a gente está tentando ganhar esse 50% aqui desse nível, entre o take de nível 2 aqui e o nível 3, né, que é o subciclo desse canal. Isso aqui para não confundir, ó. Vamos lá, eu vou botar aqui, ó, 800 agora, tá? Só que aí eu vou botar a cor verde, porque eu já tenho branco aqui. Tem que botar o verde. Agora como é que conta isso aqui mesmo? Que eu sempre esqueço. Acho que é esse aqui. Esse aqui, ó. Pronto. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô só expandindo os canais, tá, galera? Tô expandindo apenas os canais. Aqui ficou um pouquinho lá pra... Pera aí, rapidão. Só um minutinho, galera. Pronto, galera, eu tava dando só uma ajustadinha aqui, aí eu dei uma pausa aqui para não atrapalhar. Então deu um ajuste aqui, talvez saia um pouquinho aqui da numeração, mas pouca coisa. Beleza? Então, assim, para quem acompanhou a análise aí, a gente tava colocando, né, a gente tinha fechado aqui abaixo, né, para vir buscar essa região aqui, a gente tinha falado de 102,19, essa região aqui é uma região de força de 115,48, né? E como a gente fechou a semana aqui nesse nível aqui, o próximo alvo seria essa região de 117,04. Se a gente ganhasse essa região aqui, possivelmente a gente bateria no 118,77 e possivelmente a gente poderia ter uma retração ali, porque é um nível de subciclo nessa região, né? Se tu pegar aqui o gráfico diário, ó, pode ver que a gente veio lá, bateu na região. Só um minuto. Beleza, galera. Espera aí que eu tava só atendendo aqui uma mensagem. Então, vamos lá. Então, o que acontece? No sábado, no sábado não, a semana, a gente foi buscar justamente ali 118,67, né? Se a gente ficasse aqui acima dessa região de 117,04, a gente poderia bater essa região de 118,67. Quando a gente vai pegar aqui o BOVA, quando a gente começou a fazer a análise, a gente estava justamente falando aqui, ó, estava nesse candle, né? Que foi dia 21 aqui. Dia 21 foi quando? Dia 21 aqui, ó, vamos ver aqui no calendário. O 21 foi na sexta-feira, foi fechamento aqui, ó, aqui foi fechamento. Então aqui foi na segunda, dia 24, né, foi segunda-feira, aqui começou a semana. Então, quais eram os nossos alvos? Ali o 117,71, tá? Se a gente fechasse acima dessa região aqui, a gente poderia bater lá, região de 119,52 aqui no BOVA. Então, praticamente, a gente quase bateu na região lá, depois retraiu, depois veio com força para cima aqui do 115,95. Então, foi tudo isso aqui que aconteceu aqui no semanal. Só que aí no semanal a gente olha aqui mais sem detalhes, tá? Mas o que é importante a gente entender agora é que a gente está tentando ganhar os 50% aqui de um canal maior,
né, que seria esse terceiro nível aqui, beleza? Então, com isso, a gente já consegue ter uma base, estou falando de BOVA, tá, galera? A gente consegue ter uma base aqui para entender se a gente realmente, na semana, a gente vai ter mais força compradora ou vendedora. Como a gente fechou abaixo dos 117,04, então aqui significa para mim que eu tenho mais força vendedora. Então, possivelmente, aí a gente pode pegar uma quedinha no BOVA11 ali para vir bater novamente ali a casa dos 115,48, tá? Então, se a gente chegar aqui no 115,48, é uma região de resistência, então, teoricamente, aqui, batendo nessa região, a gente faz o movimento inverso, né? Pelo menos é para ser desse jeito, só que isso aqui a gente vai monitorar no gráfico diário. Então, estou falando só do semanal para a gente entender aqui o que pode acontecer. Então, o mercado ele fechou aqui na região de 116,52. Então, na semana, tudo indica que, como a gente fechou abaixo dos 50%, tudo indica que o mercado ele possa vir buscar essa região aqui, ó, que é a região dos 115,48. Esse 115,48 aqui é muito importante, porque ele pode bater nessa região aqui e tentar atacar novamente aqui para cima para vir buscar a região de 118,77 ou perder essa região de uma vez. Se a gente perde essa região aqui do 115,48, a gente vai vir buscar uma região de 50%. Ah, onde está essa região de 50%? Eu vou pegar aqui a linha, vou traçar para cá, tá? E aí eu vou ter a região. A região está ali na casa dos 113,82, tá? Então, 113,82 seria a expansão do semanal, caso a gente rompa essa região dos 115,48. Isso a gente vai saber realmente aí na semana, né? Se a gente vai romper isso ou não. Então, na minha opinião aqui, o mercado fechando abaixo desse subciclo aqui, ó, a gente tende a vir buscar o 115,48. Essa região é uma região de resistência, então possivelmente batendo nessa região aqui, a gente tende a subir para vir buscar a região novamente de 117,04, se romper 118,77. Aí se rompe essa região, aí a gente já tem a nossa expansão aqui que está no 122,06, beleza? Então essa aqui é a dica aqui do BOVA11 para a semana. Quando eu venho no gráfico aqui diário, como é que é, cada vela dessa aqui é uma vela de um pregão, no caso, né? Cada vela dessa aqui representa um dia, aqui cada vela dessa representa semana, tá? Então aqui, pô, onde que eu tô aqui, ó? Eu tô no 115,95. 115,95 aqui a gente já deixou uma sombra nessa região aqui. Se eu for pegar aqui e vou botar lá num gráfico de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, uma hora que for, né? A gente pode estar dando aqui, principalmente 15 minutos, a gente pode estar dando uma entradinha aqui de compra nessa região para subir até o 117,71, mas isso eu vou falar lá no mini índice, tá? Isso aqui é só uma projeção aqui para o BOVA11. Então o BOVA11 aqui nesse exato momento está indicando aqui para mim que a gente, teoricamente aqui falando, a gente vai buscar a expansão de 117,71 novamente. Porque aqui no gráfico diário, ó, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, fechamento de sexta, né? Então aqui no gráfico diário aqui, eu já deixei uma sombra no 115,95. Então, na prática aqui, a gente teria que vir buscar essa região novamente. Se for para romper e quebrar esse ciclo aqui, a gente bate na região de 50%, que é 117,71, volta aqui de novo, testa essa região. Se rompe, aí a gente tem essa região aqui como referência, né? A região de 50% que eu falei para vocês lá no semanal. Então vamos esperar para saber como é que a gente vai se comportar aí nos primeiros dias da semana, né? Então, assim, na minha opinião, o BOVA está em uma região de suporte, então a gente pode sim ter uma alta, falando aqui do BOVA11, tá? A gente pode ter uma altinha aí. E aí agora a gente vai começar a replicar lá para o mini índice, tá? Então aqui a gente já falou um pouquinho de BOVA. Petrobras, vamos falar de Petrobras? Petrobras ele quase foi buscar os 32,26, para quem também assiste aí as análises aí da Petro, a gente já está sabendo dessas projeções aqui, né? Deixa eu só botar aqui rapidão, que eu não gosto desses. Então tá, a gente veio buscar ali, aqui eu tô falando de diário, semanal também, né? A semana a gente rompeu essa região ali dos 28,93, a gente deixou até um fluxo elevado, né? Tá vendo aqui que foi uma barra uma amarela. A gente veio fazer o teste de 50% da barra, não deu continuidade aqui, voltou para cima, foi lá nos 30,62. A máxima dela aqui foi no dia 19. No dia 19 ele bateu praticamente os 32,26, que é aquilo que eu estava falando lá para vocês, né? Se eu for pegar aqui e colocar no gráfico diário, olha só o que aconteceu no gráfico diário. A gente veio daqui, veio, buscou essa região, rompeu. Então tinha tudo para vir buscar 32, quase batendo 32. Perdeu força, rompeu novamente os 30,62.
Então, a tendência era vir buscar ali os 28,93, né? Então, toda vez que a gente rompe uma linha dessa, a gente tende a vir buscar ali os 50%. E aí, bateu nos 50%, encontrou suporte ali nessa região, voltou novamente a testar, deixou um topo mais baixo aqui, nessa região, e possivelmente aqui, como a gente fechou abaixo desse nível dos 30,62, a tendência aqui em Petrobras é que vir buscar novamente os 28,93, tá? Então fica essa dica aí para vocês também, beleza? Nós vamos deixar aqui semanal, que a gente está olhando mais semanal. Para quem acompanha também, a gente está vindo buscando, a gente fez essa expansão aqui, na verdade, em cima dessa região aqui dos 12, do dia 12/12, né? De 2022, que foi justamente onde entrou mais volume aí no gráfico de Petrobras. Na verdade, foi no diário, mas aí como é semana ali, né? Se for pegar, vai ter uma barra vermelha para vocês aqui, ó. E a gente está falando de compra em Petrobras desde esse momento aqui que a gente está falando de compra em Petrobras. E aí Petrobras deu uma altazinha aqui desde aqui, foi bater a máxima ali de 82% de alta em Petrobras. Então, Petrobras ainda está performando muito bem. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu estou fazendo aquele estudo que se eu fosse levar em consideração a FiMate aqui, eu teria aqui uma entrada aqui nessa região. Olha o que eu perderia aqui. Era praticamente aqui, ó. Eu perderia 30%, né? Se fosse fazer essa entrada aqui. E aí, com o conceito de absorção, fica muito melhor de tu fazer a entrada, porque quando começou a tocar essa região aqui, do dia 14/12, né? Que o dia que fez essa barra de volume aqui, para vocês aqui já estava falando de compra, não tinha nem a possibilidade de estar rompendo ali zona neutra nessa região, né? Então ali já falei assim, não, pô, aqui é região de compra, então para quem me acompanha sabe muito bem. Então eu estou tentando casar muito bem a FiMate para a tendência e para a entrada. Eu prefiro muito mais aqui ainda a análise de fluxo, que eu acho que te dá uma entrada um pouquinho mais rápida, tá? Então essa região aqui é uma região muito importante, foi uma região que a gente comentou bastante. Tem um vídeo falando sobre esse dia aqui, falando dessa barra vermelha em Petrobras, falando de compra nessa região. Então tá tudo muito bem encaminhado aqui em Petra, né? Então Petra aqui no gráfico diário aqui, a gente está vindo buscar ali, caminhando, buscando ali os 28,93, tá? Então vamos ver o que vai acontecer na semana com Petrobras, beleza? Agora vamos para o semanal, galera. Semanal não muda nada também. É praticamente tudo aquilo que a gente falou para vocês na análise, galera. Vamos aqui no diário rapidamente, só para ver uma coisa. Aqui, ó. Perfeito, 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 perfeito. O que eu tenho aqui, galera, né? Então, no gráfico diário, eu não marquei aqui gráfico diário do mini, né? Do mini eu marquei no semanal, só para ver aqui direitinho que a gente bateu lá na região lá e caiu novamente. E eu vou falar isso para vocês no M15 como é importante. Então, no gráfico diário, no gráfico semanal, vamos lá, semanal. Então, vamos entender o que aconteceu aqui rapidamente, só dando uma voltada aqui no tempo. Então, na semana, eu estava falando para vocês também sobre esse movimento, né? Que se a gente fechar aqui acima dos 120,640, possível alvo seria o 124,08. Se a gente romper o 124,08, a gente poderia bater ali nos 127,193. Então, na semana, o que acontece? A gente ficou acima, galera, também aqui, ó, abaixo, na verdade, desse 50% aqui também. Aqui tem uma região também, quer ver, se for pegar aqui e traçar, aqui, ó, a gente foi bater justamente ela, tá vendo? Vou botar aqui pontos, que fica mais bonitinho. Olha o que acontece. A gente veio aqui tentar romper o subciclo, né? Aqui no mini índice. O mercado veio aqui e deixou lá sombra em cima do 117,345. Então, aqui qual era o alvo? O alvo seria 120, se a gente rompeu 120, ali a gente ia buscar uns 124,08, que seria aqui os 50 dos 50. Então, aqui no mini índice está tudo bonito, tudo como manda aqui o figurino. Tem nada demais aqui até o momento, tá, galera? Então, a gente conseguiu bater nessa região aqui e tá bem em cima dos 120,640. Pô, cara, na semana a gente fechou praticamente em cima dos 120,640. Vamos entender o que pode acontecer então com o mini. Lembrando que o mini teve uma queda agora esses últimos 2 pregões, né? Que eu acabei de ver lá pela manhã. Isso é bem interessante. Então tá. Isso aqui a gente falou, né? Quem assistiu as últimas aulas aí, a gente estava falando sobre esse movimento de alta aí no mini índice, beleza? Aqui, galerinha, aqui foi a aula aqui do dia 26/7, né? A gente estava aqui nessa região do 120,08, né?
olha o que eu falei aqui, ó, que bateu nesse nível de resistência, ele vai descer aqui e voltar para a casa dos 120,640, olhando esse gráfico aqui, né, olhando esse gráfico com fechamento abaixo do 124, com gráfico diário, sim, a gente acredita que o mercado vai vir buscar o 120,640, mas... Pois é, galera, então a gente falando que a gente acreditava que o mercado, como ele fechou ali acima dos 50 desse subciclo, né, a gente poderia vir buscar ali o 120,640 pelo gráfico diário do mini, né? Então, aqui a gente tem o quê? O gráfico diário do mini. A gente bateu ali em cima da região do 124,08 e veio buscar novamente o 120,640. Então, era óbvio, né? A probabilidade, a gente fala aqui de probabilidade. Então, a probabilidade dessa queda acontecer no mini era interessante, né? E foi justamente os dois últimos pregões que a gente estava falando sobre isso. Então, aqui é o nosso gráfico, né? E aqui foi justamente a gente falando da queda que poderia acontecer, já que a gente deixou essa sombra no 120,0.8 para vir buscar os 120,640, como a gente chegou no 120,640, beleza? Certo? Então, essa região agora é interessante. Quando a gente pega aqui e traça um M15, vamos ver aqui, ó, no M15, por que eu falei dessa correção? Né? Por que eu falei dessa correção? Aqui eu tenho que trocar as cores, né? Porque senão eu vou me confundir pra caramba. Como é lá no TradingView e no Forex. Então aqui, ó, a gente está entre o subciclo aqui, né? O 50% do canal total aqui, isso aqui é o 50%, e ali o outro nível de 127,93. Então o que acontece, galera? A gente está vindo lá, mapeando lá de baixo, né? Mapeando lá de baixo dessa barra vermelha. Que olha que interessante quando acontece uma barra vermelha. Aí eu sempre falo para vocês, você está vendo o poder da barra vermelha? Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar essa barra vermelha aqui e traçar ela, né? Se eu traçar ela aqui e traçar os 50%, o que eu tenho aqui? Eu tenho testes de oferta nessa região, teste de oferta nessa região, e aí o mercado ele faz o quê? Ele faz um movimento aqui de alta, porque eu entendo que nessa região aqui a gente entrou um play posicionado. Então, para mim é muito fácil identificar esse tipo de padrão, né? Então, muito fácil identificar esse tipo de padrão. Então, assim, cara, muito na cara aqui, né? Muito na cara aqui essa queda aqui no mínimo, beleza? E aí, o que acontece? A gente estava mapeando daqui, eu falei também, se for voltar os vídeos, eu não vou voltar aqui, galera, mas se quiserem voltar o vídeo lá no canal, quando a gente estava aqui nessa região aqui, lá pro dia 21, eu estava falando que o próximo alvo seria o 124,08, né? Que seria esse alvo aqui. Pô, a gente bateu 124,08. Então, quando chegou nessa região aqui, a gente, lá pelo gráfico diário, a gente já começou a falar, cadê aqui? Opa, o gráfico diário aqui. A gente já começou a falar aqui de uma possível queda no mini índice aqui para vir buscar essa região, porque eu entendo que eu estou em cima de uns 50%, né? Se eu for pegar aqui esse canal que expandir aqui, é uns 50%. Pode ver? Então, por isso, eu estava falando desse movimento aqui de queda para vir buscar aqui, ó. Esse aqui aconteceu na quinta e aqui foi na sexta, certo? Então, o que acontece? A gente está em cima do 120,640. Então, se eu for pegar lá, vamos traçar novamente o M15 para a gente entender o que está acontecendo. Então, no M15 aqui, o que acontece? A gente está em cima da região de suporte. Então, aqui é um suporte interessante. A pergunta é, será que na semana agora a gente vai conseguir aqui uma alta para vir buscar novamente ali os 124,08? É isso que a gente tem que se perguntar. Então, se eu for pegar aqui e traçar FiMate aqui, eu teria aqui a expansão, né? E a entrada nessa região aqui, com stop fora da caixinha, para tentar buscar essa região. Mas vocês sabem que para mim, índice, eu não costumo fazer isso, né? Eu nunca usei FiMate para fazer entrada de mini índice, porque aqui é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais pegado para tendência, ótimo, mas para execução eu prefiro o gráfico de 1 minuto ou M5 olhando o Market Profile. Então isso a gente vai mapear agora no gráfico um pouquinho menor, tá? Mas o que eu tenho que entender é, a gente está em cima de uma região de suporte. Então, teoricamente aqui falando, o mercado ele tende a subir para vir buscar essa região dos 124,08. Então é isso que a gente vai ver agora nos outros tempos gráficos aqui, beleza? Vamos deixar aqui gráfico diário, né? Vocês já entenderem isso que eu falei para vocês, né? Eu vou deixar no semanal, fica melhor. Então tá, a gente foi buscar fielmente ali aquela região e não rompeu 120,640. Isso é uma coisa boa, né? Uma coisa boa,
mas pelo que eu já olhei lá no começo, sim, não estou muito empolgado não, tá? E agora a gente vem para o M10 da vida. Um M10 da vida, que aqui eu gosto de fazer as paradas, que os Paranauê eu gosto de fazer aqui. Ou no M5, vamos lá pro M5. Então a queda aqui, ó, brutality aqui de quase 4.000 pontos. E depois o mercado fez esse movimento. Cara, aqui é porque vocês não vou falar isso não, que senão vai confundir isso a cabeça de vocês aí. Mas para quem gosta aí, galera, quem gosta aí de Cavaleiro do Zodíaco, eu gosto muito de jogar Cavaleiro do Zodíaco, é o único joguinho que eu perco meu tempo jogando, de celular. É como se fosse aqui uma... Tem aquele... Como é o nome? Aquele personagem chamado Shura, né? Que ele gosta de dar aquela... Ele tem uma Excalibur no braço, é como se ele passasse aqui rasgando tudo aqui, ó, né? Cara, foi quase 4.000 pontos, né? Quase 4.000 pontos, né? Porque foi bem daqui, ó. Se eu pegar exatamente aqui até lá, foi 3.700 pontos, 3.800 pontos. Então, pô, foi uma, né? Uma passada de navalha aqui bonita. Só que o que eu não fico legal agora e mais confortável para acreditar nessa alta agora? Por mais que lá no M15 eu tô no nível de suporte. Aqui o jogo é diferente, um pouquinho no índice, tá? Então o que eu tenho? Pô, eu tenho aqui, eu deixei para trás 1, 2, 3, 4 POCs. Então eu tenho 4 regiões de POCs. Eu tenho aqui 1, 2, né, 2 níveis de risco também sendo rompida com barra vermelha. Então, assim, cara, eu tô muito abaixo desses níveis. Então, esses níveis aqui, essas concentrações de volume, elas são muito fortes. Então, não tem como eu falar para vocês que eu vou acreditar em uma recuperação para o mini índice na semana. Muito pelo contrário. O mercado, o que ele me fez aqui? Ele me fez aqui... O que? Pera aí, ó. Deixa eu traçar aqui para vocês olharem melhor. Ele deixou a maior concentração de volume em cima e o preço abaixo. Totalmente negativo. Totalmente negativo. Tá? Eu vou traçar aqui, estender até o final, exibir linha central, travar o objeto, tá? Vou botar aqui a opacidade nível 1. Deixa eu ver o negócio aqui, rapidão. Que interessante também, né? Ai, Deus do céu. Vamos lá, galera. Pera aí. Deixar a linha mesmo, né? Então tá. O que acontece aqui? Então, aconteceu que a gente deixou todos esses níveis de POC. Isso aqui não vai mais funcionar para mim, que eu não vou querer. Então, vou apagar. Tá? Uma vez que já foi rompido, quebrou todo... Vamos ver isso no M1 para vocês verem como é que é interessante. Tá? Já volto no M1. Então, o que acontece? A gente fechou abaixo da concentração, pô. Então, é negativo? Óbvio que é negativo. Óbvio que é negativo. Óbvio que é negativo. Então, o que pode acontecer aí na segunda-feira? O mercado vir buscar liquidez. O mercado ele fechou no 120,740. Essa região aqui de abertura, né? Se o mercado abrir aqui abaixo dessa concentração, é uma ótima oportunidade de venda aqui com stop curto para tentar surfar essa onda para vir buscar essa região aqui de 119,500. Né? Isso aqui está mais propício a acontecer. A probabilidade maior de acontecer é uma queda na segunda-feira e na semana, na verdade, né? Porque se a gente perde esse nível aqui, lá no M15 a gente vai estar perdendo aquele nível de subciclo, então mais uma confirmação, só que aqui a gente adianta esse tipo de entrada. Então, assim, o que acontece? Se o mercado, ele já fechou aqui no 120,730, a não ser que ele abra para cima. Mesmo se ele abrir para cima, não tem como eu acreditar aqui em uma recuperação. Porque eu vou ter que esperar romper essa região aqui, que tem POC aqui, barra vermelha, que foi perdida. Então, desculpa, galera. Então, assim, se a gente pega aqui e rompe essa região, eu tenho mais essa região, mais essa região. Como é que eu vou acreditar em compra aqui, galera? Não tem condição, não tem a mínima condição. Eu, particularmente, não tenho esse peito, se eu fosse para entrar comprado aqui nessa região. Então, não tem como eu fazer isso. Então, eu acredito que o mercado ele vai ser um mercado de queda se a gente ficar abaixo dessa concentração. Acima dessa concentração, óbvio que a tendência é de alta, mas eu não me arriscaria a fazer compras no mini índice aí na segunda-feira para vir buscar essas máximas para cá. Não acredito mesmo. Pode acontecer? Pode. Eu acredito? Não acredito. Zero chance de eu acreditar que o mercado vai recuperar na segunda-feira. Pode até recuperar, mas eu não acredito, tá? Então é uma opinião minha mesmo, beleza? Então o mais viável aqui, já que a gente tem aqui uma região de resistência, porque o mercado está abaixo, né? O preço ele está abaixo desse nível, então
Obviamente que eu vou acreditar que o mercado ele venha fazer esse movimento e faça esse movimento. Opa, caramba. E devolva aqui. Que merda é essa que eu fiz aqui que eu nem sei. Novamente. Meu Deus. Meu amigo, eu não sei o que é isso aqui que eu fiz não, viu? Como é que apaga? Fim. Caraca, eu não sei o que eu fiz. Mas beleza. Então, se o mercado vir buscar essa região aqui e não romper aqui para cima, aqui dava uma ótima venda stop curto aqui para estar situação daqui para cima ou para baixo, para vir buscar ali os 119.500. Então é isso que eu acredito, tá? E poderia até ligar esse ABC aqui, ó. Bora ligar esse ABC? Ó, A é o mesmo nível, posso botar tanto daqui como daqui. Vou botar daqui. B, C. Aí, ó, eu teria ali a expansão top para fazer esse trade ali. Vamos ver quantos pontos dá. Quase 1.000 pontos, mais de 1.000 pontos, na verdade. Vamos ver. Se fosse dos 50, ó, 1.000 pontos. A nível 2, 149, né? 1.449. Então daria um belo de um trade. Lembrando que a gente tem um fechamento aqui, né? Fechamento aqui em região de resistência. E olha que engraçado. Essa região de resistência é praticamente 50% do movimento. Então eu pego o movimento daqui para cá e eu tenho mais ou menos 50%. Então assim, na prática seria isso aqui, ó. Na prática seria isso aqui. Mercado abriu, segunda. Chegou aqui, não rompeu, perdeu. Venda, stop aqui. Mercado chegou nessa região, que é praticamente os 50% desse movimento com esse movimento. A gente faz o que aqui? Faz parcial. Parcial feita, trade travado no 0 a 0, porque o risco de voltar aqui é grande. Então, faz isso. O mercado ele pode voltar um pouquinho, depois ele cai para fazer esse movimento. E aí a gente tem um nível de take aqui, ó. Aí aqui já entra um pouquinho de FIMATE, só que um pouquinho diferente, tá? Porque eu estou pegando aqui uma onda A, B, C. Então, 50% dessa onda aqui, eu jogo ela, faço parcial nesse momento aqui, travo o trade no 0 a 0 e espero o mercado devolver mais aqui, tá? Então, é isso que eu faço. Então, note que para eu fazer entradas no mini índice, eu não vou levar em consideração FIMATE, porque para mim é muito atrasado, tá? Não estou falando mal da técnica, obviamente, né? Que eu estou usando, e eu estou usando muito no Forex. Só que eu estou adaptando também no Forex para mim, para o meu estilo operacional. É uma coisa minha. Então aqui eu tenho uma entrada mais garimpada, uma entrada melhor, uma entrada mais rápida. Eu não preciso que forme uma tendência para eu entender que eu estou numa tendência. Aqui eu consigo pegar o início da tendência, porque se o mercado realmente for fazer tendência, o mercado ele vai fazer tendência nesse momento aqui, ó, nessa região. É aqui que forma a tendência. Eu queria muito ter essa ferramenta lá no Forex. Tem lá, só que não funciona muito bem. Não funciona muito bem. Enfim, beleza? Então é isso que eu acredito aí pro mini índice na segunda, uma queda, tá, galera? Se o mercado... mas o mercado ele abriu aqui em gap de alta, acima dessa concentração, beleza. Não acredito que essa alta vai muito longe. Rompeu essa região. Cara, rompeu essa região aqui, ainda não acredito que o mercado ele vai ter uma recuperação boa aqui. Pela FIMATE aqui, né? Ó, se eu fosse traçar a FIMATE aqui, vamos ver só um negócio aqui. Então essa região aqui seria aqui, ó, para cá, ó. Vamos traçar aqui, ó. Eu sei lá, ia pegar esse aqui e esse aqui. Esse topo aqui, ó, pronto. Pela FIMATE, ó, teoricamente aqui pela FIMATE aqui, canal de referência, zona neutra. Eu estaria entrando... Cadê? Ó, canal de referência, zona neutra. Eu estaria entrando nesse rompimento aqui, ó. Nesse rompimento, que é aceitável até, ó. Porque a gente tava rompendo uma POC ali, só que aqui ele é até aceitável, acredita, cara? Como bateu aqui certinho, é aceitável, porque, ó, eu tenho meu canal de referência, aí eu tenho a zona neutra, deixa eu tirar para não confundir aqui, aí eu tenho a zona neutra aqui, ó, rompeu a zona neutra, compra nessa região, stop aqui, só que aí o stop já fica caro, até mesmo porque no mini índice aqui tu não pode fracionar teu lote, tá? Então a entrada seria aqui, aí teria o subsídio para traçar no 0 a 0, e aqui seria o take de primeiro nível, que é em cima de uma POC, então daria até certo aqui. Daria até certo, mas eu não gosto muito não, viu? Para índice não gosto, certo? Quando a gente vai para um gráfico de 1 minuto, já tem quase 30 minutos, galera. Olha só como é importante isso aqui. Tá vendo que eu vou botar M2 aqui, só para a gente pegar mais. Ó, a gente pegou essa dips daqui porque foi o nível de POC, né, lá de baixo. Aí eu tracei aqui todo o nível de tendência.
Olha só quando quebra. Olha como essa ferramenta aqui é top. Olha como essa ferramenta aqui é top. Então o mercado ele vem aqui, ó, fez movimento, veio lá, tendência, o preço está acima. Preço está acima, preço está acima, preço está acima, preço está acima. Opa, rompeu o preço médio de quem entrou aqui comprado. O mercado vai lá e faz o quê? O mercado vai lá, galera, e dá a colher de chá. Ele vai na resistência agora, porque aqui é o preço médio de quem estava comprado aqui. Foi rompido o preço médio, não ganhou, vira resistência. Você está vendo como essa ferramenta é importante, só que tu tem que saber onde tem que colocar ela. Tu não pode colocar essa ferramenta aqui em qualquer lugar. Então, o preço médio que estava comprado naquele dia lá, que foi o dia 21 de junho, estava no 121.874. Agora, quando ele foi rompido, ele serviu de resistência. Então, essa ferramenta é muito importante. Só que ela não pode... Ela não é uma média móvel que, tipo, tu coloca aqui, sei lá, exponencial de não sei quanto tempo. Não, tu tem que colocar no local certo. Então, ela é ancorada, tá? Ela é ancorada. E aí, aqui tinha uma barra vermelha, porque eu até coloquei isso aqui, ó. Interessante também que a gente segurou nessa barra vermelha. Então, pô, eu realmente não tinha olhado isso aqui, sabe? A gente tinha uma barra vermelha aqui, respeitou bastante e não ganhou. Mas mesmo assim, essa venda aqui era perigosa, porque tava cheio de POC aqui, enfim. Enfim, é isso aí. Beleza, galera? Galera, então é isso. Não vou me alongar muito aqui. Eu ia falar do dólar, mas o dólar eu vou deixar para falar quando estiver falando do Bitcoin, tá? Aí eu falo do Bitcoin, SP500, nada aqui, eu falo do dólar, tá? Falo de algumas coisas a mais lá. Não vou, vou deixar isso aqui só pro mini índice mesmo, só pro mercado brasileiro. Beleza? Então eu já falei do M1, né? Aqui tem M2 agora, mas é o M1. Só para vocês verem como é importante isso aqui. Ah, mas será que não vale ali uma diff isso aqui? Deixa eu ver aqui. Poderia marcar no topo dessa região? Não, não vou marcar no topo não. Poderia marcar a diff aqui, ó. Por quê? Porque tem concentração de volume aqui. Então essa diff, galera, a gente marca justamente nessas regiões de defesa, né? Se eu for pegar aqui, ó, eu tenho uma POC nessa região aqui. O mercado, ele brincou nessa região aqui, ó. Tá vendo que ele veio aqui, brincou aqui, caiu? Então aqui, se eu quiser marcar uma diff, sim, eu posso marcar uma diff. Se eu for marcar uma diff aqui, possivelmente aqui tá passando nessa região. Só que eu não vou marcar isso, porque senão vai tomar muito tempo aqui, já tem 32 minutos, eu falei, e eu quero ser sempre breve aqui no mercado brasileiro, beleza? M10, vou tirar isso aqui. Vou jogar pra cá, né? Porque aqui que é a região agora do M10. Nível de POC, né? Vou deixar isso tudo na descrição do vídeo pra vocês. Aqui não tem mais nada, vou travar. Beleza, aqui não vai me servir mais também. Beleza. Ixi, ainda tem um alvozinho aqui, ó. Será que a gente vai bater esse alvo aqui dessa barra vermelha que tá segurando aqui, ó? Olha essa barra vermelha que fez no 11 de julho. Olha como ela segura. Olha como ela segura. Então, será que a gente vai vir bater ela? Lá 117. Ih, rapaz. Mas é isso, galera, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Então, falamos do gráfico de minuto, falamos do gráfico de M5, o que eu espero aí, né? Eu espero queda no mini índice. Falamos aqui do semanal, do gráfico diário também do mini, falamos do BOVA11, tanto o gráfico semanal como o diário, e Petrobras também, aqui das projeções de Petrobras, tá, galera? Petrobras a gente falou de diário, falamos de diário também, beleza? Então é isso. Fico com Deus a todos. Amanhã eu já vou fazer a análise aí pro Bitcoin, aí eu vou falar do dólar um pouquinho, tá? E das outras paridades aí também. E vou falar também das minhas marcações no Forex, já tá tudo marcado, já fiz os estudos e tal, mas aí eu comento isso com vocês amanhã. Tamo junto, até mais, galera. Boa operação a todos, bom final de semana. Os...